In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje no domingo em Alves. Isto. Esse domingo faz uma unidade, é um domingo só com o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. E, aliás, isso nós até podemos aprender, essa unidade, podemos aprender do Evangelho, que cita justamente os 2 dias. À tarde daquele dia, diz ali no início do Evangelho de hoje, que é o primeiro dia, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição, domingo passado. À tarde daquele dia, domingo de Páscoa, ressurreição. E ali no meio do Evangelho diz, 8 dias depois, estando de novo reunido, é hoje. 8 dias depois, é hoje. É o outro domingo. Então, sim, a igreja considera como um grande dia toda esta semana. O grande dia da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ela proclama ao mundo aquele alegre grito que colhemos ainda na noite daquele domingo, dizendo ao mundo a nossa fé, isto é, o Senhor ressurgiu realmente, aleluia. Então, no ofício, hoje já é menos, parece que apareceu esses dias uma vez, mas é que depois do Concílio Vaticano II nós já mudamos tantas vezes o ofício, você não imagina. E pequenas coisas, mas mudou muito. Cada vez que havia uma edição nova, agora estão persistindo nessa. Tinha alguma mudança, mas há poucos, noutros tempos, eu já sou de muitos outros tempos, né? A gente dizia, o Senhor ressurgiu realmente, aleluia, e apareceu a Simão, aleluia. Quer dizer, sempre se reportava esta aparição a Pedro. Uma aparição a Pedro que, aliás, se noticia no Evangelho, mas não se narra como tal a aparição. Eu sempre tinha esse... gente, antes. Sim, esse é a missa quase modo. Né? E é importante termos esse famosa missa quase modo. O introito da missa, né? Quase modo, isto é, assim como a crianças recém-nascidas. Esta é a missa quase modo. Assim como a crianças recém-nascidas. Em Alves, deixa eu explicar isso, eu vou ter que explicar de novo. Em Alves, porque tendo recebido os sacramentos da iniciação cristã, naquela noite maravilhosa da Páscoa, da ressurreição do Senhor, os cristãos, os católicos, recebiam uma veste alva, uma veste branca. É essa que o padre ainda traz hoje. Né? A alva, nós chamamos de alva, uma veste branca. E durante toda esta semana, os católicos, os neófitos, os recém-batizados, neófitos é novos na fé, os neófitos vinham à igreja, recebiam a catequese, as catequeses chamadas mistagógicas, agora não mais de qualquer catequista, mas senão do próprio bispo ou do próprio pároco. Recebiam a catequese mistagógicas, que eram a explicação dos mistérios. Isto é, de como naqueles gestos, aquelas palavras, aqueles símbolos, se misturava a graça e o próprio Deus. Isso. Eram as catequeses mistagógicas. E no sábado, eles vinham e depois da missa depunham. Depois da missa eles depunham a veste branca. Os neófitos tiravam a veste alva. E hoje era a primeira missa que eles vinham já com as suas vestes comuns. Com as suas vestes comuns. Dominica em Alves, porque tendo deposto as vestes brancas, vinham agora com as suas vestes comuns. Eles eram homens entre os homens. Com este sal na língua, o papai punha sal na língua deles mesmo. Com esse sal na língua, isto é, a profissão da fé.
Agora eles viviam no mundo como os outros homens, mas regidos, em primeiro lugar e sobretudo, pela fé. Pela fé. Por causa deste evangelho, eu costumava nos meus sermões dizer que aqui se escondia na boca de Jesus um grande elogio para nós. Porque no fim do evangelho, falando ainda a Tomé, Jesus diz: e felizes aqueles que creem sem ter visto, guardam a fé. E tantos assim nos séculos, nos 20 séculos, que a igreja pregou a ressurreição do Senhor. Felizes aquelas gerações que creram sem ter visto. De fato, queridos, hoje é o grande domingo da fé, domingo da misericórdia, né? O grande domingo da fé. E a minha questão é, onde está a fé? Onde está a fé católica? Será que ainda nos cabe o elogio colhido da boca do Salvador? Será que ainda cremos? Será que ainda se crê neste mundo com a fé católica? Proclamada pela Santa Igreja nesses séculos? Vejam, queridos, quanta rachadura, né? Sempre, e desde o início, ameaçando a Santa Igreja, o cisma, a heresia, o cisma e a apostasia. Heresia, cisma e apostasia. E tivemos as grandes divisões, hein? 1054, os ortodoxos, separando-se de nós. 1517, Lutero e a sua bandidagem toda, né? Traindo a sagrada religião e a santa fé. Nesse último século, tivemos a criação tantas vezes intencional, e isso continua hoje, né? E sobretudo na América Latina, e sobretudo no Brasil, intencionalmente trazido para cá, né, pelos americanos, pelos norte-americanos que queriam dominar o comércio, sobretudo do cigarro, da gasolina. Trouxeram para cá essa multidão de divisões de religiões. Nesses últimos tempos agora, cada homem coloca, como sempre digo, né, sobre o sovaco a Bíblia e sai a dizer todas as besteiras que lhe apetecem. Todas as besteiras que lhe apetecem. Em nome de Deus. Então, essa multidão de pastores, de religiões, de diabo a quatro. Diabo a quatro. Mas, finalmente, o golpe derradeiro, queridos, o golpe derradeiro é esse que a igreja sofre. A começar pelo Concílio do Vaticano II. Sim. E toda a pastoral que daí veio. Mas hoje, é golpe sobre golpe. Hoje esse antipapa Francisco, com toda a sua gangue, que engole quase que a totalidade. Bom, os cardeais todos, claro. Padres, bispos, fiéis leigos, como eu dizia ainda essa semana. Fiéis leigos. Mas como os golpes não param nunca, sim, deixa-me dizer logo claramente, que saíram da igreja, que não são mais a Igreja Católica Apostólica Romana.
Perderam a fé. Toda essa gente perdeu a fé. Traiu a fé. Traiu a sagrada religião. Judas! Todos Judas. Todos Judas. Digo a todos eles, sois Judas! Traidores da fé da religião. E vem lá de cima. Bom, Francisco nem se conta, é o Judas mor. Mas vem lá de cima, Bento XVI abaixo. Mas a situação é pior. Porque também aqueles que percebem alguma coisa daquilo que está acontecendo no mundo e na igreja, também estes estão terrivelmente divididos. Tremendamente divididos. Eu penso que devíamos nuclear em dois grandes grupos. Aqueles que são sede-vacantistas. Acusam de heresia formal o Vaticano II e com isso se colocam fora da igreja. E por isso também não reconhecem a validade de nenhuma da eleição de Papa nenhum depois de Pio XII. Então, para eles, a sede é vacante desde a morte de Pio XII. João XXIII, João Paulo II, ninguém é Papa legítimo. Ninguém. E no número desses sede vacantistas, nós devemos colocar e dizer o nome com coragem, está Monsenhor Viganò e o tal de Frei Tiago. Ambos são sede vacantistas. Fora da igreja. Estão fora da igreja católica. Mas não para aí a perdição. Tem aquele outro grupo, não desprezível. É tão difícil de falar, porque, inclusive, sim, baseando-se em algumas profecias, até bíblicas, por exemplo, nós pensamos que o último grande caterron, isso é bíblico, o último grande empecilho, isso quer dizer caterron, o último grande empecilho para a apresentação do anticristo, ao menos o último grande empecilho religioso, seria o fato de Bento XVI estar morando lá no Vaticano. E nós esperamos tantas profecias que se cumpram na pessoa dele, inclusive a profecia de Fátima. Lembram da mentira deslavada, desavergonhada, em que se meteu Bento XVI, quando no ano 2000 lá, diante de João Paulo II, e pior, diante da vidente de Fátima, Lúcia, eles leram aquela revelação do segredo de Fátima, mentira, mentira, mentira! Nós esperamos que, na verdade, ele seja aquele bispo vestido de branco que será martirizado. E então, por causa dessas e de tantas outras profecias, muitos estão defendendo, mas com a vida, a unhas e dente, que ele é o Papa vigente, o Papa reinante. E agora inventaram o tal de Código Ratzinger. Ele reina sobre a igreja através de um Código Ratzinger. O que seria esse Código Ratzinger? Como a gente vai... Aí está só lendo a cabeça do inventor disso, porque é um código para destrinchar as ordenanças que tanta bobagem. E perdem vídeos e vídeos. Já está em 60 ou 80 vídeos aí revelando o Código Ratzinger. Que chique, que fino, que bonito. E pobre dos católicos, seguindo Francisco, né? Seguindo forte. O Ratzinger lá com o seu código e os católicos seguindo Francisco, firmes e enganados. Inclusive por ele, que tira o seu solidel para Francisco. Inclusive por ele, que recebe cada vez os novos cardeais chamados por Francisco e os abençoa com ele.
Inclusive ele, que continua sempre recebendo a amável visita, respeitosa visita de Francisco. Inclusive com ele, que chama estes mesmos seus defensores de fanáticos. Sim, inclusive por ele. Então, são as grandes divisões. De forma que a gente fica perguntando, mas onde a fé católica? Onde está a Igreja Católica? Hoje, onde está a Igreja Católica? Onde está a fé que vence o mundo? Viram no Evangelho? Onde está a fé que vence o mundo? E queridos, eu afirmo com toda a força isto. É a fé católica que vence o mundo. Querem uma prova? Eu vos provo negativamente. Mas vos provo que é a fé católica que vence o mundo. Porque vendo-a tão dividida, vendo-a tão desentendida, vendo-a então poucos e miseráveis corações que têm que se procurar ela hoje, não se sabe como e aonde, então se vê também o mundo que deu ruim. O mundo derrotado. Não deixando a fé vencer, o mundo está derrotado. Podem esperar, queridos. E quanto mais o mundo vibra pelo desaparecimento da fé católica, mais ele se afunda no lodaçal de si mesmo. Veja como eu digo, isso é filosófico, isso é teológico. Mais o mundo se afunda no lodaçal de si mesmo. Porque só Deus, estamos falando em ressurreição de Jesus, não? Só Deus pode nos alçar para um mundo transcendente. Um mundo transcendente. Então, é a derrota do mundo. A derrota da fé católica é a derrota do mundo. Vibram que a fé católica desaparece, pois desaparecem com ela. Porque o homem só sobra. Vai ao nada. Lembre-se do transhumanismo, da criação do homem pelo homem. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Onde a fé católica? Eu vos digo, que nós aqui pregamos a fé católica. Se a quereis encontrar, busquem aqui conosco. Aqui a fé católica. E deixem-se iluminar por ela. Porque ao fim e ao cabo, será esta fé, a da Santa Igreja, que brilhará sobre o mundo. Porque virão todas as mazelas. O castigo se abaterá. Mas feliz aquele que mantiver a sua fé, a fé católica, forte, firme, íntegra, sobre tudo isto. Porque este atravessará tudo e irá ao encontro do Senhor. E arrastará em pós si uma multidão incomensurável de irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.